A minha mulher exigiu um casamento aberto, esperando que eu aceitasse vê-la dormir com outros homens. O que ela não sabia era que eu já tinha descoberto a verdade. Ela não queria apenas liberdade, ela queria continuar a pagar ao meu melhor amigo para se deitar com ela, usando o dinheiro que eu suei para ganhar. 47.000 euros da nossa conta conjunta desapareceram. Em vez de gritar, liguei ao meu advogado. Se ela queria jogar, eu ia reescrever as regras e ficar com tudo. O meu nome é Miguel e sou dono de 4 cafés de especialidade na Baixa do Porto. Não é um trabalho glamouroso como muitos pensam. Construí este império do nada, uma máquina de café expresso de cada vez. Foram anos de madrugadas frias, mãos queimadas e folhas de cálculo infinitas. Mas valeu a pena. Dei à minha família uma vida confortável, uma casa na Foz e fundos universitários garantidos para os meus filhos. A Sofia, a minha esposa há 19 anos, tinha o seu estúdio de fotografia e parecia feliz. Aos 42 anos, ela estava mais bonita do que nunca, graças ao yoga e aos sumos verdes. Eu tinha orgulho nela. Temos 2 filhos. A Inês, com 17 anos, que herdou a teimosia da mãe, e o Tomás, o nosso pequeno de 7 anos que ainda acha que sou um super-herói. A diferença de idades não foi planeada, mas o Tomás trouxe alegria quando a adolescência rebelde da Inês começou. Tudo parecia perfeito, até aquela quinta-feira à noite em setembro. Eu tinha acabado de chegar do meu novo café na Boa Vista. Eram quase 10 da noite. A casa estava silenciosa, exceto pelo som da máquina de lavar louça. A Sofia estava sentada à mesa da cozinha, ainda com a roupa de trabalho e um copo de vinho tinto à frente. Não era o primeiro, dava para ver pelo rubor nas faces dela. Ela olhou para mim com uma frieza que me gelou o sangue e disse aquelas 4 palavras que nenhum marido quer ouvir. Precisamos de conversar. Sentei-me e abri uma cerveja, tentando manter a calma. Ela não chorou, não tremeu. Simplesmente disse que precisava de liberdade. Disse que queria abrir o casamento para explorar quem ela era fora da maternidade. As palavras atingiram-me como um soco físico. A mulher que eu amava desde a faculdade estava a pedir-me permissão para dormir com outros homens, chamando a isso de autodescoberta. Eu ri-me, um som amargo. Disse-lhe que se ela queria liberdade para me comparar com outros homens, eu aceitaria liberdade para comparar com outras mulheres. Ela ficou pálida. Levantei-me e disse para ela pensar bem, porque uma vez aberta aquela porta, não haveria volta a dar. Naquela noite não dormi. Fiquei a olhar para o teto, a repassar as palavras dela. Pessoas casadas não acordam um dia e decidem destruir tudo sem motivo. Há sempre um plano. E eu precisava de descobrir qual era. Na manhã seguinte, fingi que estava tudo normal, levei o Tomás à escola e fui trabalhar. Mas a minha mente estava em alerta máximo. A Sofia chegou tarde nessa noite, alegando uma reunião com noivos, mas o tom dela era demasiado casual, demasiado ensaiado. Quando ela foi tomar banho, deixou o telemóvel desbloqueado no balcão da cozinha. Não me orgulho do que fiz, mas o instinto de sobrevivência falou mais alto. Abri as mensagens e senti o chão desaparecer. O nome no topo da lista era Pedro, o meu melhor amigo há mais de 20 anos. O padrinho do nosso casamento. O homem que frequentava a minha casa e bebia da minha cerveja. As mensagens recuavam meses. Encontros em hotéis baratos, detalhes íntimos que me davam volta ao estômago e gozos sobre como eu era ingênuo e estava demasiado ocupado com os cafés para perceber. Mas o pior não foi a traição física. Foi o que li na mensagem de ontem. O Pedro pedia dinheiro para a renda e a Sofia confirmava a transferência. Continuei a investigar na aplicação do banco dela ali mesmo. O meu sangue ferveu. A minha esposa não estava apenas a dormir com o meu melhor amigo falido, ela estava a sustentá-lo. Transferências constantes, pagamentos de jantares, roupa nova para ele. Tudo com o dinheiro da nossa conta conjunta. O Pedro, que andava a chorar miséria desde o divórcio dele, estava a viver a grande à minha custa. Ouvi o chuveiro desligar. Coloquei o telemóvel no sítio, com as mãos a tremer de raiva. Ela desceu, fresca e cheirosa, e perguntou se eu tinha jantado, como se nada fosse.
Olhei para a cara dela, a cara que beijei durante quase 2 décadas, e senti algo a morrer dentro de mim. O amor transformou-se instantaneamente em algo frio e calculista. Disse-lhe que ia sair para verificar o fecho de caixa no café, mas conduzia até a beira do Rio Douro. Fiquei no carro, a olhar para as luzes da Ponte Arrábida, a processar a magnitude da traição. 47.000 euros. Esse era o valor aproximado que consegui somar mentalmente das transferências que vi. Dinheiro que deveria ser para a faculdade dos miúdos. O choque inicial passou e deu lugar a uma clareza assustadora. Ela queria um casamento aberto para legitimar o que já estava a fazer. Ela achava que eu era um idiota passivo. Mas ela esqueceu-se de uma coisa sobre mim: eu construí o meu negócio a negociar com tubarões. Se a Sofia queria guerra, ela teria guerra. Mas eu não ia gritar, nem fazer cenas de ciúmes. Eu ia destruir a vida dela de forma tão completa e legal que ela nem saberia o que a atingiu até ser tarde demais. Peguei no telemóvel e, em vez de confrontar o Pedro, liguei ao meu contabilista, o Ricardo. Eram 11 da noite, mas ele atendeu. Disse-lhe para preparar uma auditoria forense completa de todas as minhas contas, pessoais e empresariais, com urgência máxima. Queria saber onde cada cêntimo tinha ido parar nos últimos 18 meses. Depois, liguei a uma advogada especialista em divórcios litigiosos, a doutora Patrícia, conhecida no Porto como a Tubarão da Foz. Voltei para casa de madrugada. Entrei no quarto de hóspedes e comecei a planear. Eu tinha 2 semanas. 14 dias para fingir que estava a considerar a proposta dela, enquanto reunia munições suficientes para garantir que ela sairia deste casamento sem nada. Mas havia um problema que eu ainda não tinha considerado: a minha filha Inês. No dia seguinte, percebi que o silêncio dela nos últimos meses não era rebeldia adolescente. Ela sabia. E isso mudava tudo. Naquela tarde, sentei-me no escritório da doutora Patrícia, na Avenida da Boa Vista. O ambiente cheirava a madeira antiga e decisões irrevogáveis. Entreguei-lhe o dossiê que tinha compilado durante a noite, capturas de ecrã das mensagens, extratos bancários preliminares e a prova inegável de que a minha esposa estava a pagar ao meu melhor amigo para ter encontros íntimos. A advogada analisou tudo com um olhar clínico, sem demonstrar qualquer emoção, o que estranhamente me tranquilizou. Ela explicou-me que, em Portugal, embora o adultério por si só nem sempre dite o resultado financeiro do divórcio, a má conduta financeira e o desvio de fundos conjugais eram armas poderosas. A estratégia seria simples, mas brutal: pedir o divórcio com custódia total dos filhos, alegando gestão danosa do patrimônio familiar e negligência parental. Saí de lá com uma estratégia montada e a instrução clara de manter o silêncio absoluto até termos tudo pronto para o ataque final. Ao chegar a casa, encontrei a minha filha Inês na cozinha. A postura dela, curvada sobre uma sandes que nem estava a comer, denunciava um peso que nenhuma adolescente de 17 anos deveria carregar. Aproximei-me, ao olhar para os olhos dela, vi o medo e a culpa misturados. Não precisei de pressionar muito. Quando lhe garanti que ela podia confiar em mim, a barreira que ela tinha construído desmoronou-se. Num choro convulsivo, a minha filha confessou o segredo que a corroía há 3 meses. Ela não apenas desconfiava, ela sabia. Tinha chegado mais cedo da escola num dia em que eu estava a trabalhar e encontrar a mãe e o Pedro no meu quarto. A revelação foi como um punhal, mas o que ela me contou a seguir transformou a minha dor em fúria pura. A Sofia não pediu desculpa à filha quando foi apanhada. Em vez disso, manipulou-a psicologicamente. Disse a Inês que eu e ela tínhamos um entendimento, uma mentira descarada, e que se a Inês me contasse a verdade, destruiria a família e traumatizaria o irmão mais novo, o Tomás. A minha esposa usou o amor da nossa filha pelo irmão para forçar a ser cúmplice da traição. Abracei a Inês, prometendo-lhe que nada daquilo era culpa dela e pedindo-lhe que aguentasse só mais um pouco, que mantivesse o segredo por mais uns dias para que eu pudesse proteger o futuro de todos nós. Ela concordou, aliviada por deixar de carregar aquele fardo sozinha, e eu senti o meu coração endurecer definitivamente contra a Sofia. Na manhã de segunda-feira, o meu contabilista ligou com o relatório final e as notícias eram piores do que eu imaginava. O rombo financeiro não se limitava às transferências diretas para o Pedro.
O Ricardo informou-me que, ao longo do último ano, 32 mil euros tinham desaparecido das contas poupança que criamos para a Universidade dos Miúdos. O dinheiro sagrado para o futuro deles tinha sido dilapidado. Além disso, havia um pagamento de 15 mil euros a uma clínica de estética em Lisboa, feito 6 meses antes. Tudo fez sentido naquele momento: o súbito rejuvenescimento da Sofia, as roupas novas, a confiança renovada. Ela tinha roubado o futuro dos nossos filhos para financiar a sua vaidade e a sua aventura amorosa. Decidi que estava na altura de começar a minha própria guerra psicológica. Se a Sofia queria jogar com a liberdade, eu dar-lhe um vislumbre do que isso realmente significava. Nessa noite, durante o jantar, enquanto ela fingia ser a esposa perfeita, eu disse-lhe calmamente que tinha estado a refletir sobre a proposta dela de abrir o casamento. Vi os olhos dela brilharem de esperança, achando que eu tinha cedido. Continuei, dizendo que talvez ela tivesse razão e que nós tínhamos evoluído em direções diferentes. Foi então que lancei o isco. Mencionei casualmente que havia uma mulher no trabalho, uma fornecedora chamada Mariana, que tinha sido um grande apoio ultimamente. Inventei que a Mariana me compreendia de uma forma que há muito eu não sentia em casa, que valorizava o meu esforço e que me fazia sentir vivo. A transformação na cara da Sofia foi instantânea. A mulher que exigia liberdade para se deitar com outros homens empalideceu ao imaginar-me com outra mulher. O ciúme e a possessividade tomaram conta dela. Ela tentou argumentar que a liberdade que pedia era para ela se encontrar, não para eu a substituir emocionalmente. A hipocrisia dela era palpável. Respondi-lhe friamente que, se íamos reescrever as regras, elas aplicavam-se aos dois. Deixei-a na cozinha, a remoer a insegurança que eu tinha acabado de plantar, e subi para ver o Tomás. Eu sabia que a menção da Mariana a deixaria desequilibrada e descuidada, exatamente o que eu precisava para os próximos passos. O que eu não previa era que a minha pequena mentira tática sobre a Mariana acabaria por atrair uma tensão indesejada na vida real, complicando ainda mais o cenário caótico em que a minha vida se tinha tornado. Mas naquele momento, ver o medo nos olhos da Sofia deu-me uma satisfação sombria. O jogo tinha mudado e eu estava, finalmente, no controlo. Os dias que se seguiram transformaram a nossa casa num campo de batalha psicológico, onde o silêncio era a arma mais letal. A ironia da situação era quase cômica: a mulher que exigirá liberdade total estava agora consumida por um ciúme doentio, vigiando cada passo meu. A minha mentira tática sobre a Mariana, a suposta colega de trabalho, tinha funcionado demasiado bem. A Sofia, que antes mal notava a minha presença, passou a verificar os meus colarinhos à procura de marcas de batom e a tentar espreitar o meu telemóvel sempre que este vibrava. Eu deixava o aparelho propositadamente virado para baixo na mesa, alimentando a paranoia dela, sabendo que cada dúvida desestabilizava e a fazia cometer erros. A situação atingiu o pico numa terça-feira chuvosa. A Mariana Real, uma fornecedora de grãos de café com quem eu tinha apenas uma relação estritamente profissional, apareceu na minha loja principal na rua de Santa Catarina para uma entrega de rotina. Por um acaso do destino, a Sofia decidiu aparecer naquele exato momento, alegando que queria almoçar comigo, algo que não fazia há anos. Ao ver-me a rir de uma piada inócua da Mariana ao balcão, a Sofia perdeu a compostura que tanto prezava. Fez uma cena lamentável à frente dos clientes e dos funcionários, questionando a fornecedora com uma agressividade passiva que roçava a histeria. Enquanto a Mariana saía, confusa e envergonhada, eu mantive a calma, pedindo desculpa pelo comportamento da minha esposa. Aquele momento foi crucial: as câmaras de segurança registraram tudo, e eu tinha agora provas de comportamento errático e agressivo em público, mais uma peça para o puzzle jurídico que a doutora Patrícia estava a montar. Com o prazo de 2 semanas a esgotar-se e a auditoria financeira concluída, decidi que era hora de deixar cair a máscara. Enviei o Tomás para a casa da minha mãe e certifiquei-me de que a Inês estava em segurança em casa de uma amiga. Quando a Sofia chegou à casa nessa noite, encontrou-me na sala de estar, não com um copo de vinho, mas com um dossiê grosso em cima da mesa de centro. Ela sentou-se, nervosa, provavelmente à espera de que eu finalizasse os termos do tal casamento aberto. Em vez disso, empurrei o dossiê na direção dela. Observei a cor a drenar do rosto dela à medida que folheava as páginas.
Ali estava a autópsia do nosso casamento, as capturas de ecrã das conversas explícitas com o Pedro, as provas das transferências bancárias, os registros dos hotéis e o golpe final, os extratos que mostravam o desvio dos fundos universitários dos nossos filhos. Quando ela tentou balbuciar uma explicação, negando o inegável, eu cortei o silêncio com factos frios. Descrevi, cêntimo por cêntimo, os 47.000 euros que ela tinha desviado para sustentar o vício e a preguiça do meu ex-melhor amigo. Mencionei os 32.000 euros roubados do futuro da Inês e do Tomás. Falei da cirurgia estética de 15.000 euros, paga com o suor do meu trabalho, feita apenas para impressionar o amante. A Sofia tentou jogar a cartada da vítima, chorando e dizendo que se sentia negligenciada, que aquilo tinha sido apenas um escape. Mas a minha empatia tinha morrido no momento em que descobri que ela manipulara nossa filha. Informei a de que aquilo não era uma negociação para um casamento aberto, mas sim um anúncio do fim. Entreguei-lhe a cópia da petição de divórcio litigioso que seria submetida no dia seguinte. Deixei claro que ia lutar pela custódia total das crianças, com base na fraude financeira, no adultério e, acima de tudo, na alienação parental e coação emocional exercidas sobre a Inês. O pânico instalou-se nela. Ela percebeu que a narrativa que tinha construído na sua cabeça, a de que eu era o marido aborrecido e ela a esposa que merecia mais, tinha acabado de colapsar. Implorou, prometeu acabar tudo com o Pedro, jurou repor o dinheiro. Disse-lhe que era demasiado tarde. O dinheiro já tinha desaparecido e a confiança era algo que não se podia comprar de volta. Avisei-a de que os meus cafés eram bens adquiridos através de uma estrutura empresarial anterior ao casamento e blindados legalmente, e que a casa seria vendida para cobrir parte do que ela tinha roubado. Nesse momento, o telemóvel dela tocou. Era o Pedro. Ela olhou para o ecrã e depois para mim, paralisada. Eu disse-lhe para atender. Disse-lhe para avisar o amante de que a fonte tinha secado e de que ele devia preparar-se, porque o nome dele constava no processo como parte interessada na dilapidação do patrimônio. A Sofia afundou-se no sofá, derrotada, enquanto eu subia as escadas para o meu quarto, agora trancado à chave, sentindo pela primeira vez em meses que conseguia respirar fundo. Mas eu sabia que a batalha final não seria na nossa sala de estar. Seria no Tribunal de Família e Menores do Porto. E o que a Sofia e a sua advogada fariam a seguir, na tentativa desesperada de salvar a imagem dela, seria o erro fatal que eu estava à espera que cometessem. Eles iam chamar o Pedro para testemunhar, e eu mal podia esperar por isso. O dia da audiência no Tribunal de Família e Menores do Porto amanheceu cinzento e chuvoso, um reflexo perfeito do peso que pairava sobre as nossas vidas. Eu cheguei cedo com a doutora Patrícia, sentindo o estômago embrulhado, não por medo, mas pela antecipação do fim. Do outro lado do corredor, vi a Sofia e a sua advogada, a doutora Magda, uma mulher conhecida por táticas agressivas, mas que parecia estranhamente contida naquela manhã. Ao lado delas, encolhido num fato barato que já lhe servirá melhor, estava o Pedro. O meu ex-melhor amigo parecia ter envelhecido 10 anos em poucas semanas, o cabelo estava mais ralo e a postura derrotada. Ele evitou o meu olhar a todo custo, fixando os olhos no chão de linóleo gasto, ciente de que estava ali para defender o indefensável. A estratégia da Sofia tornou-se clara logo nas alegações iniciais. A advogada dela tentou pintar um quadro de negligência emocional, descrevendo-me como um marido ausente, obcecado pelo trabalho e pelos cafés, que tinha empurrado a esposa para os braços de um amigo que lhe oferecia o apoio que faltava em casa. Tentaram argumentar que o dinheiro transferido não era pagamento por sexo, mas sim ajuda humanitária a um amigo em dificuldades, uma distorção da realidade que quase me fez rir de nervosismo. Mas a doutora Patrícia manteve-se impávida, sabendo que tínhamos a verdade e a matemática do nosso lado. Quando Pedro foi chamado a depor pela defesa, percebi o erro colossal que tinham cometido. Eles achavam que ele iria corroborar a história da amizade colorida nascida da solidão. No entanto, a doutora Patrícia é uma cirurgiã no contra-interrogatório. Com uma calma gélida, ela começou a desmontar a narrativa dele, peça por peça. Perguntou-lhe sobre a natureza da relação e, quando ele tentou ser vago, confrontou-o com as datas precisas dos encontros em hotéis e as correspondentes transferências bancárias.
O Pedro gaguejou, suou e acabou por admitir que a relação física e a ajuda financeira tinham começado simultaneamente, em fevereiro. A sala ficou num silêncio sepulcral quando a minha advogada apresentou os extratos bancários ampliados. 47 mil euros em 18 meses. Ela perguntou ao Pedro se ele tinha noção de que aquele dinheiro vinha da conta conjunta de um homem que ele chamava de irmão. Ele não conseguiu responder. Mas o golpe de misericórdia veio a seguir. A doutora Patrícia questionou-o sobre onde ocorriam os encontros quando não podiam pagar hotéis. Encurralado e sob juramento, o Pedro admitiu que, por diversas vezes, estiveram na minha casa, na minha cama, enquanto eu trabalhava para sustentar a família que eles estavam a destruir. A juíza, uma mulher de expressão severa que não parecia ter paciência para jogos, franziu a testa. A doutora Patrícia aproveitou o momento e perguntou se a minha filha, a Inês, estava em casa durante esses encontros. O Pedro tentou esquivar-se, dizendo que não sabia ao certo, mas acabou por conceder que era possível. A advogada pressionou, perguntando se ele sabia que a Sofia tinha instruído a filha a mentir. O silêncio do Pedro foi a confirmação mais barulhenta que já ouvi. A imagem do amigo solidário desfez-se, revelando apenas um parasita oportunista que não se importou de colocar uma menor em risco para manter o seu estilo de vida financiado pelo marido traído. Depois de um breve recesso, chegou o momento que eu mais temia e desejava, o depoimento da Inês. Ver a minha filha caminhar até a cadeira das testemunhas partiu meu coração, mas a postura dela encheu-me de orgulho. Ela estava vestida de forma sóbria, mas os olhos, embora vermelhos de chorar, demonstravam uma determinação de ferro. A doutora Patrícia conduziu-a com gentileza, pedindo apenas a verdade. Com uma voz trêmula que foi ganhando força a cada frase, a Inês narrou o dia fatídico em março. Contou ao tribunal como chegou mais cedo da escola e ouviu barulhos no quarto principal. Descreveu o choque de encontrar a mãe com um tio Pedro. Mas o que chocou verdadeiramente a sala, incluindo a própria advogada da Sofia, foi a descrição da manipulação psicológica que se seguiu. A Inês relatou, palavra por palavra, como a mãe fora ao quarto dela naquela noite. Disse que a Sofia não pediu desculpa, mas sim que lhe impôs um segredo terrível, alegando que eu já sabia e aceitava, e que se a Inês falasse, seria ela responsável por destruir a família e por fazer o irmão mais novo, o Tomás, sofrer. A Sofia, sentada na mesa da defesa, desfez-se em lágrimas, escondendo o rosto nas mãos. A máscara de vítima tinha caído completamente. Não havia como justificar o uso de uma adolescente de 17 anos como escudo para uma traição. A Inês explicou como carregou aquele fardo durante meses. Sentindo-se cúmplice sempre que olhava para mim, acreditando na mentira da mãe de que eu tinha um acordo com ela. A crueldade daquela manipulação era palpável. A juíza parou de tomar notas e fixou o olhar na Sofia com um desprezo visível. A tentativa da advogada da Sofia de contra-interrogar a Inês foi um desastre. Tentou sugerir que a Inês estava a exagerar ou que estava revoltada por motivos típicos da adolescência, mas a minha filha manteve-se firme, rebatendo cada insinuação com a clareza de quem foi forçada a crescer demasiado depressa. Ela reafirmou que só queria proteger o irmão e que a mãe se tinha aproveitado desse amor. Quando a Inês saiu, a atmosfera no tribunal tinha mudado irrevogavelmente. As provas financeiras eram danos materiais, os 32 mil euros dos fundos universitários, os 15 mil da cirurgia estética, as transferências para o Pedro. Eram números frios num papel. Mas o depoimento da Inês trouxe o dano moral, a devastação emocional que nenhum cheque poderia cobrir. A doutora Patrícia encerrou o nosso caso recapitulando os factos: fraude, adultério e alienação parental grave. Enquanto esperávamos pela deliberação da juíza, olhei para o outro lado da sala. O Pedro já tinha desaparecido, provavelmente fugindo da vergonha, mas a Sofia permanecia ali, imóvel, parecendo subitamente muito pequena naquela cadeira enorme. Ela olhou para mim uma única vez, e nos olhos dela não vi raiva, apenas a compreensão tardia e aterrorizante de que tinha apostado tudo numa fantasia e perdido a única realidade sólida que possuía. Eu não senti pena. Senti apenas um alívio imenso por ter protegido os meus filhos e por ter tido a coragem de expor a verdade, custasse o que custasse. A juíza regressou, ajeitou os papéis e preparou-se para ditar a sentença que ditaria o nosso futuro.
E eu sabia, antes mesmo de ela abrir a boca, que a justiça estava prestes a ser feita. O silêncio na sala de audiências foi quebrado pela voz da juíza, que ecoou com uma autoridade final e absoluta. A leitura da sentença não foi apenas um procedimento legal, foi o desmantelamento sistemático da realidade distorcida que a Sofia e o Pedro tentaram vender. A magistrada começou por abordar a questão da custódia, e as palavras dela foram música para os meus ouvidos cansados. Ela declarou que considerava as provas apresentadas por mim e pela doutora Patrícia como irrefutáveis e profundamente perturbadoras. A conduta da Sofia foi classificada não apenas como moralmente reprovável, mas como prejudicial ao bem-estar dos menores. A juíza sublinhou que a manipulação psicológica exercida sobre a Inês, forçando-a à cumplicidade numa traição conjugal, revelava uma falta de idoneidade parental grave. Por conseguinte, foi-me atribuída a guarda principal de ambos os filhos. A Sofia teria direito a visitas supervisionadas, quinzenalmente, e apenas após comprovar a frequência em sessões de terapia familiar e aconselhamento parental. Vi a minha ex-mulher desabar na cadeira, tapando a boca para abafar um soluço, enquanto a advogada dela tentava manter uma postura profissional, sabendo que tinha perdido em toda a linha. Mas a juíza ainda não tinha terminado. Passou para a vertente financeira, e foi aí que a liberdade que a Sofia tanto desejava se transformou na sua ruína econômica. O tribunal reconheceu a má gestão e o desvio deliberado de fundos conjugais. Os meus cafés foram considerados bens próprios, fruto do meu esforço e estrutura empresarial anterior, ficando totalmente fora da partilha. A casa de família na Foz seria vendida. No entanto, a divisão dos lucros não seria equitativa. Para compensar os 47 mil euros desviados para o Pedro, os 32 mil euros roubados das contas universitárias e os 15 mil gastos em cirurgias estéticas, a juíza determinou que eu receberia 70% do valor da venda. A Sofia ficaria com o restante, do qual ainda teria de deduzir as custas judiciais, que não foram poucas. Além disso, foi emitido um plano de pagamento obrigatório para que ela repusesse integralmente o valor em falta nos fundos de educação dos miúdos num prazo de 5 anos. Quando saímos do tribunal, o ar fresco do porto nunca me soube tão bem. A Inês abraçou-me com uma força que eu não sentia nela há meses, sussurrando que tínhamos conseguido. Disse-lhe que o mérito era da coragem dela. Do outro lado da praça, vi a Sofia sozinha. O Pedro já tinha desaparecido, escapulindo-se como o cobarde que era assim que percebeu que não haveria mais dinheiro fácil. A Sofia olhou para nós, para a família que tinha destruído por um capricho e por vaidade, e percebeu finalmente que a conta tinha chegado. Eu não senti ódio, nem sequer pena. Senti apenas uma indiferença vasta e tranquila. Ela era agora apenas uma estranha com quem eu partilhava um passado. 8 meses depois, a vida encontrou um novo ritmo, mais calmo e honesto. A venda da casa realizou-se rapidamente, aproveitando o boom imobiliário. Com a minha parte, comprei um apartamento espaçoso em Matosinhos, perto da praia e das escolas dos miúdos. Não era uma mansão na Foz, mas era um lar construído sobre a verdade. Usei o restante do capital para expandir o negócio e abrir a quinta localização, desta vez uma torrefação própria que sempre tinha sido meu sonho. O negócio prosperava, não porque eu fosse um gênio, mas porque podia finalmente focar-me no trabalho sem a drenagem emocional e financeira que a minha vida anterior representava. A Sofia, por sua vez, enfrentou a dura realidade das suas escolhas. Sem o meu suporte financeiro e com a reputação manchada no círculo social que tanto valorizava, teve de fechar o estúdio de fotografia. Não conseguia pagar a renda do espaço nem manter o estilo de vida que ostentava. Soube, através de conhecidos comuns, que ela se mudou para um apartamento T1 alugado na periferia e que arranjou trabalho como assistente administrativa numa empresa de logística. As visitas com os miúdos aconteciam conforme estipulado pelo tribunal. O Tomás, na sua inocência de 7 anos, ainda ficava confuso, mas estava a adaptar-se. A Inês mantinha uma distância educada da mãe, a ferida da manipulação estava a sarar, mas a cicatriz ficaria para sempre. A confiança é como um espelho, uma vez partido, pode-se colar, mas as rachadelas estarão sempre lá. Quanto ao Pedro, o destino foi ainda menos gentil, mais justo.
A humilhação no tribunal e a exposição da sua dependência financeira destruíram o pouco que restava da sua dignidade no Porto. Ouvi dizer que se mudou para o Algarve, onde trabalhava na construção civil, longe de quem conhecesse a história do melhor amigo que vivia às custas do marido traído. Nunca mais falei com ele, e o número dele foi bloqueado no minuto em que saí daquela sala de audiências. Ele foi um capítulo negro que eu arranquei do livro da minha vida. E houve outra mudança, uma que eu não esperava. Cerca de 6 meses após o divórcio, conheci a Clara. Ela não era uma fantasia de vingança nem uma peça num jogo psicológico. Era uma cliente regular da torrefação, uma professora de história com um sorriso genuíno e uma gargalhada contagiante. Começamos a conversar sobre livros, depois sobre café, e as coisas evoluíram devagar, sem pressa e sem segredos. A Clara sabia da minha história e respeitava o meu tempo e a prioridade que eu dava aos meus filhos. Pela primeira vez em muitos anos, eu estava numa relação onde a parceria não era uma transação, mas sim uma partilha. Os meus filhos adoravam-na, não porque ela tentasse substituir a mãe deles, mas porque ela os tratava com respeito e carinho genuínos. Numa manhã de sábado, enquanto eu estava atrás do balcão da nova loja, a Inês entrou antes de ir ter com as amigas. Pediu-me algum dinheiro para o cinema e, ao entregar-lhe a nota, ela olhou-me nos olhos e agradeceu. Não pelo dinheiro, mas por ter lutado por nós. Disse-me que estava orgulhosa de mim. Quando ela saiu, fiquei ali parado, a ver o sol entrar pela vitrina, a iluminar o pó de café no ar. Lembrei-me daquela noite terrível na cozinha, quando a Sofia me pediu o casamento aberto e exigiu a sua liberdade. Na altura, senti que o mundo tinha acabado. Agora, percebo que foi o melhor que me podia ter acontecido. A Sofia queria liberdade para procurar algo melhor lá fora, sem perceber que o problema estava dentro dela. Eu, forçado pelas circunstâncias, encontrei a minha própria liberdade. A liberdade de não ser enganado, a liberdade de não ser financeiramente explorado e, acima de tudo, a liberdade de viver com integridade. A vingança não foi destruir os carros deles ou fazer escândalos nas redes sociais. A verdadeira vingança, a mais doce e duradoura de todas, foi simplesmente ser feliz e bem-sucedido sem eles. Eu recuperei o meu dinheiro, protegi os meus filhos e reconstruí a minha autoestima tijolo a tijolo. A Sofia teve a liberdade que pediu, mas pagou um preço que não esperava, a solidão. Eu fiquei com a responsabilidade que sempre assumi, e ganhei a vida plena que merecia. Às vezes, a melhor coisa que um homem pode fazer quando lhe pedem para abrir a porta do casamento é fechá-la do lado de fora, trancá-la bem trancada, e nunca mais olhar para trás.